E aí, prontos para mais uma viagem pela literatura paraibana? Tá começando mais um Literato e eu quero te convidar para embarcar junto comigo nesse mar de criatividade que é a mente dos nossos escritores. A literatura fantástica toca a realidade no interior do Ceará em histórias marcadas por personagens fortes e uma rica construção de universo na prosa de Francisco Ayrton. Quando eu estou escrevendo, eu mergulho naquilo que eu estou fazendo. Eu acho que isso acontece com todo escritor, com todo contador de história. Ele se envolve tanto que ele se emociona às vezes. Hoje nós vamos descobrir quem é Aloísio Vieira, jovem campinense que escolheu João Pessoa para viver e a literatura para se expressar. Ele nos conta sobre suas influências e mostra um pouquinho da sua expressão artística no quadro Eu Sou. Enfim, devorei o passado. Rasguei nos dentes cada mistério que me limitava. Das memórias tristes, apenas uma restou. Nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. Com esse verso, Fernando Pessoa, por meio de seu heterônimo mais conhecido, Álvaro de Campos, começa o poema em linha reta, lido hoje, pra gente, pela poeta e atriz Israela, no Café com Poesia. Eu que tantas vezes tenho sido cômica às criadas de hotel. Tenho sentido os olhares dos moços dos fretes. Então vem comigo na nossa viagem literária. O Literato tá só começando. A mente de Francisco Ayrton é composta por uma prosa de camadas diversas e seu livro O Príncipe, no limiar da loucura, nos mostra essa profundidade. Na história conhecemos Ribamar, homem considerado louco que viveu em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. Motivo de chacota e piada, Ribamar se considerava um príncipe e emitia opiniões e conduzia projetos mirabolantes que se tornaram sua marca registrada. Francisco Ayrton nos convida a entrar na mente desse homem. E hoje, André Cordeiro nos ajuda a conhecer um pouco mais da mente do autor. Olá, minha gente! Está começando mais um quadro Entrevista com o Autor aqui no Literato. Estamos na livraria A União com Francisco Ayrton, que já foi secretário de Cultura, radialista, é artista plástico, escritor, né? Tanta coisa. Vamos conversar. Saber um pouco mais dessa trajetória e da sua escrita. Me conte de onde vem o senhor. Eu sou de Juazeiro do Norte, no Ceará, e gosto muito de escrever, né? Eu gosto muito de contar histórias. É tanto que eu não me digo escritor, eu digo um contador de histórias. Eu gosto de fazer isso. A literatura chega aonde aí na sua vida? Olha, na verdade, desde muito cedo eu passei a escrever e tal, tentar contar histórias, mas aí guardava na gaveta. E só depois dos 40 anos foi que eu resolvi publicar. Eu digo, quer saber de uma coisa? Eu vou publicar. Eu vou deixar alguma coisa aí, para alguém saber que eu existi. Então essa foi uma preocupação. E a primeira preocupação, eu vim falar de um livro, mas eu já falo do meu primeiro, que foi o Boi de Folia, e o Boi de Folia foi que abriu as portas, né? Porque eu estava sentindo que a questão da cultura popular, a cultura de raiz, estava morrendo. As pessoas tinham vergonha, às vezes, de dizer que o pai tinha sido um Mateu, tinha sido uma Catirina, sabe? Alguém que participou de um folclore, de um folguedo, e ficava muito envolvido com a questão da televisão, né? E eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou buscar uma história do fundo, das raízes realmente da literatura, da cultura popular. Mas aí eu não queria contar a história do Boi de Folia como se fosse a história da Catirina, que queria comer a língua do boi, que estava grávida, aquela história toda, que é uma história que já vinha, sendo contada. E aí eu resolvi romancear isso. Depois disso, aí
do Boi de Folia surgiu uma peça de teatro, a gente viajou, Rio de Janeiro, o próprio Juazeiro, enfim, as cidades aqui próximas, com o espetáculo Boi de Folia. Né? E aí não parei mais. Aí resolvi escrever para criança, né? Que é uma coisa assim mais cuidadosa. Aliás, é uma preocupação que eu tenho nas minhas escritas, nos meus livros, nas minhas histórias, que eu, mesmo escrevendo um livro para o adulto, eu procuro não colocar palavras de baixo nível, de baixo calão, sabe? Porque o pai vai ler um capítulo daquele para o seu filho e se atropela, né? Não acaba sendo atropelado por um palavrão. Então eu acho isso desnecessário. E aí resolvi escrever diretamente para criança, que foi o caso da Corujinha Juju, que realmente foi um sucesso para mim. E depois escrevi Tatá, a Tartaruguinha. A Corujinha Juju é um caso de detetive, né? E a Tatá é um caso em que ela fala da destruição, ou da matança, ou da mortandade de tartaruguinhas, e ela vai, e aí ela enfrenta aventuras, né? É tanto que eu tenho como subtítulo nessas histórias, Eu Quero a Minha Mãe. Aí a gente vem pro romance O Príncipe no Limiar da Loucura. Esse eu costumo dizer que é uma coisa que eu fiz com muito cuidado, com muito esmero, né? Porque eu procuro colocar a história verdadeira de um cidadão, né, dos anos 50, 60 e 70, e que estava além do seu tempo. Então, o Príncipe, eu precisava contar que ele existiu, mas também eu precisava viajar com ele, convidar o leitor a viajar comigo, né, nas loucuras do Príncipe Ribamar da Beira Fresca. Era uma pessoa que ficava na dele, né? Então eu perguntei, e aí o que é que o príncipe pensa ou pensava quando surtava, quando ele se fechava em copos? Nessa história eu vou com o príncipe pelos 7 mares. De onde vem tanta inspiração? Eu acho que na medida que você vai ouvindo o seu pai, você vai ouvindo, né, as pessoas, as conversas, eu gosto muito de ouvir as conversas, e aí você vai juntando isso, tá? Você vai juntando e a vontade de contar essas histórias, né, e de fazê-las diferente até. Quando eu estou escrevendo, eu mergulho naquilo que eu estou fazendo, né? E às vezes você acaba, eu acho que isso acontece com todo escritor, com todo contador de história, ele se envolve tanto que ele se emociona às vezes. Então me emocionei muitas vezes quando escrevi. Queria que o senhor pudesse falar para quem está em casa assistindo a importância de ouvir histórias, de contar, de escrever. Olha, para você que está em casa, você que é pai, você que é responsável por uma criança, pela formação do cidadão. Então ele precisa ler, você precisa ler para o seu filho. Então também quando eu pensei no livro infantil, era ver o pai, a mãe, sabe, contando essa história para a sua criança. Que a criança vai, sabe, ela vai se desenvolvendo a partir daí. E a gente, quer queira, quer não, forma cidadãos. Então, quando o Boi de Folia tem uma mensagem, aliás, tem várias dentro dele, me permita colocar assim como a Tartaruguinha, como a Corujinha, e como outros livros que infelizmente eu não pude trazer aqui, são mais ou menos 8, né? Então, o que eu digo é, você deve ler para o seu filho, e quando ele tiver a condição, sabe, de ler, deixa ele ler, né? Tira um pouco eles das telas, aliás, tira muito das telas e manda ele ler, porque isso transforma, isso forma o cidadão. Tem alguma coisa mais que queira trazer? Dizer que estou com um livro já pronto para publicar, chamado
de Pó, de Cânticos e de Lágrimas, que é de novo um romance sertanejo, regional, e que fala que ele é mais denso, sabe, em termos de história. Ele fala de maldade, ele fala sem baixar o nível, me permitam, sabe? Sem precisar usar um palavrão. Mas ele mostra a maldade de um cidadão, ele mostra como foi adquirida aquela coisa ruim que tinha dentro daquele ser, né? E a gente vai passando, e isso sem deixar de divulgar a cultura popular, os cantadores, os emboladores, sabe? Os folcloristas de um modo geral. Então a gente faz isso, sabe? Você conta a história, você diz o que você quer dizer, mas você também mostra, sabe? As coisas que estão que estão por trás, que é preciso ser vista e que pouco se mostra hoje. Essa é uma das mensagens que eu quero passar. Vamos lançar aqui. Pronto. Ayrton, muito obrigado. Eu aqui agradeço. Agradeço demais a vocês, viu? É isso, minha gente. Literato, entrevista com o autor Francisco Ayrton. O príncipe usava a espada com a precisão de um bisturi e procurava evitar atingir as montarias inimigas, preservando os animais já fatigados pelo uso excessivo em viagens longas e sempre tumultuadas de todos os dias. Eram possantes cavalos e camelos mechares, acostumados à vida nômade dos beduínos. As areias quentes do deserto estavam encharcadas de sangue, mas o saldo parecia favorável à comitiva real. Enquanto morria um homem do rei, 3 beduínos tombavam mortalmente. No entanto, a grande ameaça já estava por um fio para se concretizar. 3 piratas do deserto já estavam alcançando a carruagem com gritos assustadores. E aí eu vou deixar que vocês adquiram o livro e vocês leiam o resto dessa história. São muitas aventuras. E daqui a pouco a gente volta para conhecer Aloísio Vieira, escritor de fantasia que usa a Amazônia como cenário para uma história distópica. Até já! No Eu Sou de hoje, vamos conhecer Aloísio Vieira, escritor de fantasia que escolheu a Amazônia como seu cenário. Em seu trabalho mais recente, Tegumento, ele discute o que aconteceria se a Grande Floresta tivesse florescido como sociedade e fosse hoje uma potência mundial. Aloísio Vieira, no quadro Eu Sou. Quem sou eu? Sou Aloísio Vieira, nascido em Campina Grande e criado em João Pessoa, cidade que eu amo de paixão. Dentre todas as decisões que a vida me apresentou, eu tive a oportunidade de viver e trabalhar e estudar em mais de 7 países, e conhecer a idiosincrasia de cada lugar me levou a estados diferentes de mente, a formas diferentes de pensar. E quando aconteceu a Covid, há 5 anos atrás, me restou parar, acredito, para muitas pessoas, e eu usei esse tempo para colocar escrita para fora, coisa essa que eu já tinha desde de adolescente, com escritas de poema, de música, de cartas, nunca parei de escrever, mas fui colocando em caixas que hoje estão guardadas e que eu agora estou tirando de a pouco e usando como ideias para os contos que estou produzindo no momento. A literatura, eu acredito que ela vem a partir da educação institucional, né? Através das leituras, através de referências, de histórias, do qual a gente escuta. Tudo começa por uma história. Somos uma comunidade nesse planeta onde a gente é movido por histórias. Então a gente, antes de qualquer coisa, a gente vai dormir com história quando é criança, né? Depois vem a adolescência, onde os hormônios começam a mudar e a gente quer entender. E como a gente não pode entender, a gente vai escrevendo. Eu escrevi muito poesias, músicas e pequenos contos e até pequenos livros, noveletas. Fui acumulando aqui e dali, tenho muitas ideias guardadas em caixas. Então acredito que tudo vai surgindo
não é emaranhado, né, de tudo isso, da vida mesmo. Às vezes uma única história te leva para onde você queria estar. Eu acho que foi assim que surgiu, e onde foi que eu comecei a escrever de fato, com livros publicados, foi na Covid, quando todos os restaurantes fecharam e eu tive a oportunidade, num momento trágico, de começar a escrever. Dessa vez eu escrevi, terminei um livro, então eu entrei no mundo, eu mergulhei nesse mundo da escrita criativa de uma forma muito intensa, com muitos cursos, muitas oficinas, era tudo online, era fazendo, era escrevendo, Então surgiram os primeiros contos que eu acreditava na minha mente e ainda acho que seria meu processo criativo. Eu comecei a escrever contos, histórias curtas, que me desse a oportunidade de controlar a escrita, controlar técnicas, controlar palavras, significados, emoções, de uma forma micro. Então eu acho que foi aí, e foi aí que eu fui selecionado. Meu conto, Tegumento, foi selecionado para a minha primeira coletânea, a coletânea de fantasia, que o Tegumento é um conto fantástico, né? Então, amazônico, lindo. Então foi aqui que eu comecei, o final do ano passado, 2024. E assim fui convidado para mais 2 coletâneas, e tem um livro de cozinha também que já está terminado, e tem o primeiro livro que eu fiz na Covid. O meu processo criativo, ele passa pelo técnico e passa também pelo instintivo. Eu tento unir esses 2 lados da arte, porque o técnico me dá a dinâmica, a necessidade de ter o prazo, de saber que orações precisam ser curtas, parágrafos precisam ser dinâmicos, palavras precisam ter sentimentos. Então isso é bom. O instinto me traz a verossimilhança dos personagens. O instinto geralmente me traz o personagem em si. As cenas são técnicas, o personagem é muito sentimento, sabe? Então eu acho que eu uno essas 2 partes. É como eu trabalho. É saber o final. Se eu não sei o final, eu não consigo escrever. Então esse processo criativo é a parte técnica, instintiva e precisar saber do final da história. Influências literárias são as mais bonitas, né? Quando a gente começa a ler, né? Jorge Amado, a minha influência, Clarice Lispector, a Luiz de Azevedo, Machado de Assis. Eu tenho um primo escritor, Judivan Vieira, que ele é uma influência. Isso dá um conforto quando a gente conhece outro escritor, e tendo um escritor em família ajuda muito a gente se soltar, a gente escrever, a gente ter coragem, né? A coragem, ela às vezes precisa de exemplos. Para todos, acreditem no poder da história, no poder de contar história, que é a partir daí que tudo começa. É isso que a gente ama, contar história como ser humano. Pense em você com seus amigos, tudo acontece com uma boa história. Tudo. Aquela fofoca é uma boa história. Você está contando uma história. Nunca esqueçam de presentear alguém com um livro. Às vezes a gente não sabe o que dá um presente a alguém, ou o que é que aquela pessoa poderia, ela tem tudo. Dá um livro. Conta história através de um presente. Dando um livro, você estará contando história. Então eu acredito que o grande recado é acreditar na literatura, e na dúvida, compre um livro. Onde encontrar as minhas obras? No momento elas estão nas plataformas digitais mais conhecidas. Não vou dizer o nome porque são muito conhecidas. E no meu site, se vocês puderem entrar lá, www.aloisiovieira.com, vocês se destinam tanto para o online quanto para o livro físico. Você tem tanto o conto, Tegumento,
que você pode adquirir o conto Tegumento separado da coletânea, como você pode adquirir a coletânea pelo meu site. De lá você vai encontrar toda a minha história, todo o enredo que me trouxe até aqui para estar com vocês. Um pedacinho do conto Tegumento para vocês. Enfim, devorei o passado. Rasguei nos dentes cada mistério que me limitava. Das memórias tristes, apenas uma restou. O meu pai tentando me matar para se manter no poder do reino independente do Amazonas. Decidi então que para lutar contra a sua tirania, eu não precisava ser o próximo cacique, mas o novo líder do planeta Terra. Cresci sem saber quem era minha mãe, e o regresso de Pagenon das viagens pelo reino independente do Amazonas era um grande acontecimento para mim. Como ainda não era batizado e não podia viajar, ele trazia consigo os encantos de outras tribos e cidades, histórias dos feiticeiros e anomames, frutas de Banauá, e assim as conversas iam noite adentro. A cada baforada que ele dava no seu cachimbo, uma pausa. A cada pausa, o silêncio necessário para desviar o diálogo ao passado que ele nunca me revelou. Tá querendo boas dicas de leitura para essa semana? Veja aí o que é que tá na estante da Livraria União. Em Rio do Braço, Osman Matos leva em conta a máxima que diz que quem quer contar sobre o mundo, conta sobre a sua aldeia. Na obra, a cidade em que o autor cresceu toma ares fantásticos, assumindo uma personalidade própria e vivenciando, por meio de seus personagens, emoções universais. O Cacau, os bêbados, Cecílio, que torna-se imenso ao decidir morrer. Osman, mais que uma ode à cidade, faz uma denúncia sobre seu fim. E daqui a pouquinho tem mais poesia pra gente. E café também. Não sai daí. Tá na hora do nosso cafezinho com poesia. E hoje, o poema em linha reta de Fernando Pessoa, recitado por Israela. Vai um cafezinho? Poesia a gente já tem. Eu nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos são campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porca, tantas vezes vil, irrespondivelmente parasita. Eu que tantas vezes tenho sido ridícula e absurda. Absurda. Que muitas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Que tenho me enrolado nos tapetes das etiquetas em público. Eu que tantas vezes tenho sido cômica às criadas de hotel. Tenho sentido os olhares dos moços dos fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras. Tenho pegado emprestado sem ter como pagar. Eu que quando vem um soco me tenho agachada. Longe da possibilidade do soco. Eu verifico que não tenho pá nesse mundo. Como é que eu vou falar com os meus superiores sem titubear? Eu que tenho sofrido enxovalhos e tenho aguentado calada. Eu que tantas vezes queria escutar a voz humana. Onde é que tem gente nesse mundo? Quem me dera escutar a voz humana. Eu acho que eu sou muitas coisas. Eu escolhi ser atriz e eu acho que por conta disso também, sabe? Eu percorri outros caminhos antes. E aí fiz jornalismo, fiz engenharia, eu acho que eu sempre fui curiosa. E aí eu queria viver muitas coisas. E eu acho que por isso que eu me encontrei na atuação, sabe? Que eu acho que eu posso ser muitas e explorar os meus diversos lados. Eu me considero uma multicomunicadora, sabe? Eu tenho muito cuidado de falar uma multiartista porque eu acho que existe tantos jeitos de fazer arte, sabe? E aí eu não me sinto ainda empoderada em todas essas vertentes. A poesia, ela faz a gente se libertar, ela tira a gente da zona de conforto de um jeito confortável. Eu acho que a gente se encontra na poesia quando a gente entende que
que a gente pode jogar com os nossos sentimentos. O ator, ele é um atleta dos sentimentos, né, das emoções. E aí você aprende a jogar com isso no caminho. Eu acho que a poesia, ela veio para fazer isso com todo mundo. Mas aí também é uma missão da gente passar isso para as outras pessoas, que às vezes lê um poema e aí não consegue sintetizar tão profundamente aquela mensagem. E aí às vezes ela assiste uma peça, ela vê uma atuação e aí chega nela, sabe? Chega a raiva, chega o sentimento, chega a emoção mesmo. Às vezes uma pessoa vai assistir uma peça, uma performance, e se eu não concordo com tal coisa, mas ela tá falando com alguém sobre aquilo. E às vezes aquela outra pessoa vai dialogar e aí consegue tocar onde a gente não tocou. Então eu acho que é o início, sabe? O início da conversa, o início do assunto que é tabu. Tocar o dedo na ferida. Eu acho que eu ia mandar um recado para as pessoas serem mais crianças, que eu acho que é para mim mesmo, sabe? Eu acho que a gente leva muito a sério tudo e a gente não pode errar e todos os erros são errados, e existe uma perfeição. E eu acho que a perfeição é no não ser perfeito, no ser autêntico, sabe? No que você tem a sua voz. Às vezes o que eu acho que é meu erro não é meu erro, é minha digital. Quando a gente é criança, a gente é mais espontâneo, a gente é mais agente. E a gente volta agora com mais dicas de leitura. É hora do Tá na Lista com a nossa queridíssima Sayaka Shoji. E aí, Sayaka, o que é que você nos indica? Oi, João! Oi, pessoal! Pois é, tô de volta aqui com o nosso Tá na Lista, no Literato, na telinha da TVC, o quadro mais interativo que vocês já amam e já conhecem. Então, ó, sem mais delongas, vamos conferir as sugestões de leitura de hoje. E a nossa primeira dica é do escritor e poeta Ney Robson, que trouxe um romance clássico para você. Olha só! Me chamo Ney Robson, sou escritor, professor, poeta paraibano e hoje, como dica de leitura, trago o romance do Pavão Misterioso, uma obra de José Camilo de Melo Rezende, um grande cordelista paraibano e que aborda em sua temática a questão do machismo, do patriarcalismo e da busca intensa pelo amor, uma obra que indico e que vale a pena conhecer. E a segunda dica de hoje é o jornalista Mano Ferreira, que trouxe uma dica super atual para quem quer ficar horas e horas refletindo, sabe? E pensando depois da leitura. Se liga aí! Eu sou Mano Ferreira, jornalista e diretor de operações aqui no Livres, e a minha dica de leitura hoje é O Chamado da Tribo, de Mário Vargas Llosa, que, na minha opinião, é a melhor obra atualmente de introdução às ideias liberais. Então, se você deseja refletir sobre o que precisamos para construir um mundo mais livre, uma sociedade aberta, inclusiva, onde cada um possa viver conforme o seu estilo de vida para ser a melhor versão possível de si mesmo, a minha dica de leitura é começar por essa obra de um vencedor do Prêmio Nobel de Literatura que escreve como poucos. É muito prazeroso e instrutivo. Então, minha dica, O Chamado da Tribo, de Mário Vargas Llosa. Pois é, hoje só os cabeçudos, né, gente? Aqui, dicas para todos os gostos. E eu quero saber se vocês gostaram dessas dicas de hoje, que foram bem diferentes. Conta pra gente nas nossas redes sociais, aproveita e deixa também a sugestão de leitura que você tá lendo agora e não esquece de compartilhar com todos os seus amigos. É isso, João, eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra no próximo Literato. Tchau! E o Literato dessa semana vai ficando por aqui, mas se você quiser rever o programa de hoje, vai lá no canal do YouTube da TV Cidade e aproveita. Semana que vem tem mais, hein? Um abraço e até a próxima.